Olá, tudo bem? Como você está? Espero que esteja tudo bem, em paz. Hoje aqui mais uma edição do nosso Café. Café com Jesus e a bola da vez, Êxodo 40, leitura e reflexão. Bora lá? Êxodo 40, o tabernáculo é armado. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Põe o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o e com ele tudo que lhe pertence e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para mim um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor lhe tinha ordenado. Moisés colocou na mesa, na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, no lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu, e nele queimou o incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina da entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. A glória do Senhor, o guia de Israel. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pela leitura que nós fizemos de Êxodo capítulo 40. Nos abençoa agora nessa reflexão. Em nome de Jesus, amém. Gente, Êxodo 40, último capítulo da Bíblia, né, desse livro, e aqui nós temos a transição, então, do monte para o meio do povo. Até o Êxodo 39, para encontrar Deus de forma retumbante, Moisés precisava subir o Monte Sinai, um lugar distante, inacessível ali para a comunidade. A partir então de Êxodo 40, né, entrando aqui em Levíticos, amanhã a glória de Deus desce então e se acampa no centro do arraial. Então Deus deixa de ser visto apenas no topo da montanha e passa agora a caminhar lado a lado com o seu povo ali com uma jornada no deserto. E esse então Êxodo 40 é o ápice de todo esse projeto do tabernáculo, um momento solene em que a estrutura é erguida, essa inauguração gospel da tenda, os utensílios e sacerdotes são consagrados exatamente como a ordem divina foi dada, e a glória do Senhor habita então de forma visível e palpável no meio do seu povo. Bom, aqui temos então um resumo estruturado de Êxodo, vamos passar aqui por alguns blocos. O primeiro bloco 1, né, Deus fala a Moisés ali ordenando a montagem completa da tenda do encontro e a disposição de cada utensílio, a arca da aliança com o tampão, a mesa com os pães, o candelabro com as lâmpadas e o altar de ouro ali para o incenso. Em seguida então a determinação da colocação do altar do holocausto
e da bacia de bronze ali no pátio. Então Deus ordena também que todo o tabernáculo ali, os seus pertences sejam ungidos com óleo sagrado para se tornarem santíssimos, e que Arão e seus filhos sejam lavados, vestidos com as vestes sagradas e ungidos então para esse sacerdócio perfeito, né? Esse sacerdócio perpétuo aí nesse momento. E aí nós temos a questão de que o texto destaca que o tabernáculo foi levantado quando? No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito. Isso significa que se passou exatamente um ano desde a Páscoa da libertação. O povo começou o seu ano novo não com festas civis, mas inaugurando, né, a habitação da presença de Deus no meio deles, marcando então um verdadeiro recomeço de vida e de identidade. E aí nós temos a questão do bloco 2, versículos 16 até o 33, a obediência de Moisés e a montagem, né, e a consagração, tudo da maneira como o Senhor havia ordenado. E aí nós temos a questão, né, de que no texto em hebraico, a expressão que encerra a montagem ali no versículo 33, assim Moisés concluiu ou terminou a obra, usa uma construção de palavras idênticas à que foi de Gênesis, capítulo 2, versículo 2. E havendo Deus concluído a obra, e assim continua. Os estudiosos, pessoal, eles apontam que o tabernáculo é apresentado como um microcosmo, ou então uma espécie de restauração do Éden, o lugar na terra onde Deus e o homem voltam a habitar juntos em ordem e harmonia, né? E aí seguimos então para o bloco 3, dos versículos 34 até o 38, em que a glória de Deus habita no tabernáculo, né? Então aqui a gente vai ver que a partir desse momento, aí a nuvem passa a guiar todas as jornadas dos israelitas, certo? E aí quando ela se levanta de cima do tabernáculo, o povo parte. Se permanecem, eles não se movem. A nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo de dia, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel durante as suas viagens, né? Todas as suas viagens. Então, nesse sentido, né, nem Moisés conseguiu entrar ali, porque no versículo 35 a gente lê algo impressionante. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Veja só, Moisés era o grande líder, legislador e amigo de Deus ali também, mas nem a autoridade dele permitia violar essa santidade do Senhor sem a devida mediação sacerdotal, que é detalhada, então, como nós vamos ver ali no capítulo de Levítico, capítulo 1, e isso evidencia o quê? A transcendência absoluta da glória divina. Veja só, a repetição da frase ali, como o Senhor havia lhe ordenado, né? Nesse único capítulo aqui a gente vai ter 8 vezes também, ele aparece, por exemplo, no versículo 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29 e 32. Veja só, 8 vezes. Na tradição hebraica, gente, a repetição é o recurso de ênfase máxima. O texto diz assim: faz questão de frisar que a glória de Deus só desceu quando a obediência humana foi completa e exata, sem jeitinhos ou atalhos naquilo que o Senhor havia projetado. Até tem o entendimento, né, de recomeços aqui, por exemplo, do 7 mais 1, né, que o 7 é a totalidade e mais 1 seria o recomeço de todas as maneiras, e agora com o Senhor próximo do seu povo também é essa possibilidade de simbologia. De qualquer maneira, esse capítulo ensina pra gente o quê? Que a obediência minuciosa, quer dizer, a obediência estrita, minuciosa, né? Essa palavrinha é difícil, a vontade revelada de Deus é o ambiente onde a presença de Deus habita com poder, mostrando então que essa estrutura física serve ao propósito, naquele momento, do relacionamento diário e do guiar, digamos assim, do seu povo ao longo da caminhada. E qual que é o desafio pessoal para nós, que nós temos aqui a partir de Êxodo 40, um capítulo bem simples, né? E aqui é muito importante também, porque aqui determina, né, a descida do próprio Deus aqui para morar, habitar no meio do seu povo, tirando essa distância que havia lá do Monte Sinai, agora mais próximo dele, é que a gente precisa aqui examinar o nosso coração e alinhar cada detalhe da nossa vida à palavra de Deus, para que a gente possa viver com uma obediência intencional, assim como Moisés ergueu o tabernáculo, fazendo tudo direitinho ali, e nós nos tornemos então moradas prontas e limpas, onde a glória do Senhor habite e guie cada um dos nossos passos ao longo do dia. Espero que você tenha gostado dessa breve reflexão que nós fizemos então sobre Êxodo 40. Acabamos aqui de ler então o segundo livro da Bíblia, o segundo livro do Pentateuco também, né, o da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico
Levítico, Números, Deuteronômio e começamos então agora, Deus queira, né, as próximas leituras serão de Levítico. Convido você a estar conosco aqui e sempre nos agraciar com a sua presença aqui no nosso café. Café com Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe, a paz, valeu!